Livro do profeta Isaías, capítulo, pode baixar, 53. Livro do profeta, aí tá bom. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Apenas o verso 1. Vai dizer assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Fecha seus olhos mais uma vez. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, máxima autoridade em nossa vida, Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o seu santo nome? Nós nos prostramos diante da tua presença nessa noite e rogamos que um profundo temor se apodere deste lugar, porque o Rei de toda a terra está aqui. O Rei da glória está neste lugar. O doce Espírito Santo de Deus está neste lugar. A brilhante estrela da manhã está neste lugar. O Alfa e o Ômega está neste lugar. O primeiro e o último, o princípio e o fim. O Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado está neste lugar. A videira verdadeira está aqui. O pão vivo que desceu do céu está aqui neste lugar. O resplendor da glória de Deus está aqui neste lugar. O sol da justiça, o lírio dos vales, o tesouro escondido foi revelado a nós. Ele está neste lugar. E o braço dele foi revelado a homens tão falhos como nós. O Verbo encarnado, o pão da vida, a fonte das águas da vida está neste lugar. E por isso nós nos prostramos, Senhor. Tememos o Senhor e declaramos: receba glória, toda glória para si. Amém. Preste atenção, querido. Foi dado ao profeta Isaías, nesse capítulo 53, algo maior do que foi dado a qualquer outro mortal. Foi revelado a esse homem algo maior do que qualquer outro mortal poderia receber. Foi-lhe dado há mais de 500 anos um vislumbre da cruz. Foi dado a esse homem a mais profunda revelação da obra do Salvador. Foi algo jamais dado a qualquer outro profeta. Vários profetas profetizaram a seu tempo, mas foi dado a Isaías nesse capítulo 53 o presente mais sublime que um homem pode receber, a obra mais extraordinária de toda a terra. Foi dado nesse capítulo a Isaías aquilo que não se deu mais a homem algum em toda a história da humanidade. Não foi dado ao grande pai da fé Abraão,
ainda que foi dado a ele uma promessa, não foi dado aos patriarcas Isaque e Jacó, filho e neto, não foi dado a nenhum das 12 tribos, não foi dado aos salmistas e ao grande rei Davi, não foi dado, mas foi dado ao profeta Isaías um vislumbre da cruz. E esse texto que vai narrar o sofrimento de Cristo, diz o grande reformador Martinho Lutero que Jesus estava de tal forma desfigurado, que muitos ficaram perplexos. O texto em hebraico, ele traz o significado de eles ficaram horrorizados, com feições distorcidas. Descreve como que a postura de uma pessoa que está prestes a vomitar, ao olharem para aquilo que Isaías está descrevendo, há 500 anos, quando isso acontece na plenitude dos tempos, as pessoas ao olharem para Jesus e para a sua aparência, eles ficavam com náuseas, com vontade de vomitar, tamanha era o caos sobre o homem. Por isso Isaías diz que ele foi literalmente esmagado, traspassado. Por isso Isaías vai descrever que ele foi o mais rejeitado, o mais desprezado dos homens. Sim, esse é o texto. Foi isso que foi dado a esse homem. E eu imagino Isaías descrevendo isso, inspirado pelo Espírito Santo. E talvez depois, ao reler aquilo que ele havia escrito, ele dizia: como eu escrevi algo nessa profundidade ou nessa proporção, se não dado por Deus? Como assim um roteiro tão esmagador, tão assustador, tão cruel desse? O que será que está prestes a acontecer? Talvez no coração de Isaías ver essas coisas. Isaías chega a dizer e chamar ele de homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Isaías diz assim: mas ele foi moído. E todos os estudiosos dizem que quando as pessoas olhavam para esse homem na cruz, eles viravam o rosto, era como que nós não podemos ver, nós não queremos ver que mal esse homem fez para tamanho sofrimento. E os homens começavam a sentir náuseas e desfiguravam o rosto ao olhar para Jesus. Essa é a descrição do profeta Isaías. E se a expectativa na época de Jesus, se existia uma expectativa da vida do Messias, a pergunta é: por que ele foi rejeitado de tal maneira? Porque ele foi rejeitado pela maioria das pessoas? Porque os homens o tinham por aflito e oprimido de Deus? Porque os homens viravam o rosto diante dele, se a expectativa era do Messias? Isso porque a multidão aguardava, assim como eu e você aguardamos, um padrão de Jesus que não está nas Escrituras. Os homens ainda hoje querem um Jesus que não está nas Escrituras. E deixa eu te dizer uma coisa: esse Jesus não será dado a mim, ele não será dado a você, porque esse Jesus das Escrituras, ele é imutável. Não se muda Jesus, não se muda quem ele é, não se muda a sua obra. E esse Jesus descrito por Isaías foi exatamente o Jesus que veio à terra. Os homens esperavam um Messias político, talvez, um grande líder militar. E eis a razão porque Isaías começa a sua profecia fazendo uma pergunta: quem vai crer nessa pregação? Jesus frustrou os planos da multidão. Ele não era aquilo que os homens esperavam, ele não era aquilo que os homens tinham expectativa nos seus corações. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não é aquilo que o nosso coração carnal, pecaminoso espera. Ele é muito além disso, ele é muito maior do que isso, ele é muito maior do que ouro, ele é muito maior do que bens, ele é muito maior do que riquezas, ele é muito maior do que realizações pessoais. Ele é o Rei da Glória. Por isso a pergunta do profeta Isaías foi: quem vai crer nessa mensagem?
Os homens não vão crer nessa mensagem. Como crer em tal pregação? A maioria dos judeus e a maioria dos homens, ainda nos dias de hoje, eles rejeitaram e rejeitam as reivindicações messiânicas, dando as costas para a graciosa promessa de perdão e para a completa redenção em Cristo. Ainda hoje os homens continuam virando o rosto para Jesus. Ainda hoje as pessoas o têm por um coitado aflito e oprimido de Deus. Ainda hoje tem esse homem. Ainda hoje a pergunta do profeta Isaías, ao começar a maior de todas as profecias do Antigo Testamento, ainda se soa como uma pergunta: quem vai crer nessa pregação? Quem vai crer nessa mensagem? Quem vai crer? Hoje nós estamos vivendo em uma sociedade assim, cada vez mais capitalista, cada vez mais materialista, cada vez mais individualista, cada vez mais avarenta, amantes de si mesmo. E o evangelho que está sendo apresentado não pode mudar essas pessoas, porque o evangelho apresentado não tem poder de Deus, porque o evangelho tem sido prostituído por muitos pastores, principalmente daqueles da prosperidade. Eles têm prostituído essa mensagem, e a pergunta continua a ecoar: quem vai crer nesse evangelho? Quem vai crer na mensagem? E não existe outra mensagem dada entre os homens, porque a única mensagem que a Bíblia o chama de poder de Deus é a mensagem da cruz. Isaías descreve a cruz. Ele descreve o homem que seria levado em a cruz, e ele frustra a multidão. Toda a expectativa, desde o primeiro Adão, toda a expectativa da criação desde o primeiro Adão foi frustrada pelo segundo. Na ótica humana, frustrada. Na ótica de Deus, perfeita. Na obra humana, frustrada. Na obra de Deus, completo. Na obra humana e na ótica humana, ignorado. Na ótica de Deus, aclamado pelos anjos. Na ótica humana, desprezado. Na ótica de Deus, o salmista descreve: levantem as suas cabeças, porque o Rei da Glória está entrando. Jesus frustrou a expectativa humana, mas cumpriu todo o propósito na eternidade de Deus. É isso que o profeta está dizendo. Esse Jesus que nós temos visto ultimamente é como uma espécie de funcionário, disponível 24 horas para abençoar, para me abençoar naquilo que eu quero, para encher a minha alma com aquilo que eu desejo, com as realizações terrenas. Esse Jesus, ele nega a cruz. Esse evangelho não é o de Cristo. Esse é o evangelho das facilidades. Esse é o evangelho da porta larga, Mateus 7,13. Larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse não pode ser o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho de Jesus. Mas preste atenção, algo nesses últimos dias tem consumido a minha alma, tem angustiado o meu espírito. Eu não sei se você tem estado tão alheio a Cristo que você não tem percebido isso. Às vezes nós passamos e olhamos para as ruas, olhamos nas redes sociais, as lágrimas têm sido incontroláveis. Olha o cenário à nossa volta, você verá uma triste, assustadora realidade. As pessoas estão cada vez mais distantes desse Jesus. Os homens estão cada vez mais distantes de Jesus.
Essa é a triste realidade da nação brasileira, essa é a triste realidade do homem. Olhe para as ruas, olhe para as propagandas, olhe para os outdoors, passe naquela orla e olhe as pessoas, olhe nos olhos delas, elas estão cada vez mais distantes de Jesus. Se você não quer ouvir isso aqui como uma exposição bíblica, ouça pelo menos como uma revelação da profecia escrita por Isaías. Ouve como um grito de um pregador, um clamor ao arrependimento, um clamor ao retorno, um clamor para voltar para a cruz. Você precisa entender isso. Só existe uma mensagem que pode mudar o coração e o destino dos homens. Só existe uma mensagem que pode mudar a história humana. Olhe para a cruz comigo nessa noite, meu irmão. Existe um vazio na alma humana, existe uma necessidade no ser humano, existe um anseio dentro do seu ser que só pode ser preenchido pela cruz. Só pode ser preenchido por Jesus. Você precisa entender comigo hoje o significado da cruz. Não da cruz pendurada no alto das igrejas, não da cruz pintada nas camisas, não da cruz pendurada nos pingentes dos colares. Não, você precisa entender a cruz, a verdadeira cruz de Cristo, a cruz manchada de sangue, a cruz cheia de marcas. Olhe comigo para essa cruz nessa noite. Volte a sua mente, o seu coração, há mais de 2000 anos atrás, no Monte dos Montes. No lugar mais sombrio e tenebroso de toda a terra. Porque foi naquele lugar que Deus despejou sobre um único homem a ira de Deus sobre o pecado. Olhe comigo para a cruz. Apesar de muitos rejeitarem essa mensagem, apesar da grande massa não querer ouvir essa mensagem, apesar da grande massa não crer nessa mensagem, ela é a única verdade que pode transformar o homem. O homem só pode ser transformado através dessa mensagem. Nós só podemos ter vida através dessa mensagem. Só podemos ser salvos da morte eterna através dessa mensagem. Mas quando falamos o real significado da cruz, ela se torna uma grande ofensa para nós. Isso porque quando nós olhamos para a cruz, quando nós nos voltamos para o real significado da cruz, ela nos apresenta quem são os verdadeiros culpados. Ela nos apresenta quem deveria estar lá. E a Escritura vai dizer isso claramente. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele fala: todos pecaram, todos deveriam estar lá, menos quem estava, mesmo menos quem foi. Todos nós deveríamos estar lá. Quando nós olhamos para a cruz, ela é uma ofensa. O apóstolo Paulo escreve em capítulo 6 de Romanos, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Alguém precisa morrer, alguém precisa morrer para que haja perdão. E o profeta Isaías, no versículo 5, ele vai dizer assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olhe para a cruz e veja quem deveria estar lá. Por isso ela é uma ofensa para nós, porque nós temos uma geração que tem dificuldade de abrir mão de um ínfimo direito. Essa geração não pode ir para a cruz. Eu tenho os meus direitos, pastor. Isso é um direito meu, pastor. Eu fiz, eu alcancei, eu tenho o direito desse descanso, eu tenho o direito dessa vida, eu tenho o direito desse salário, eu tenho o direito da sua atenção. Você não tem direito. A cruz ignorou o meu direito. Olha para a cruz e você vai ver quem deveria estar lá. Por isso ela é uma ofensa para nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, vai dizer: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. É impossível. E o profeta Isaías diz que o castigo que nos trouxe a paz, eu tenho direito à paz, pastor. Não,
você recebeu a paz, porque o castigo foi colocado sobre um homem, que a Bíblia o chama de o príncipe da paz. Olha para a cruz nessa noite, e veja porque ela é uma ofensa, porque eu deveria estar lá, porque você deveria estar lá, porque nós deveríamos estar naquele lugar, e nós o ainda temos por aflito e oprimido de Deus. Mas o profeta Isaías disse: mas verdadeiramente foi Ele quem levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz foi sobre Ele. Olha para a cruz comigo nessa noite, e você verá quem deveria estar lá. Mas preste atenção, a cruz também é uma ofensa, porque ela nos apresenta apenas dois caminhos: ou eu creio nessa mensagem e ressuscito juntamente com Cristo, ou eu não creio e já estou condenado. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira opção. Ela se torna uma ofensa para nós, porque ou eu creio e sou salvo, ou eu não creio e eu estou condenado. Se você vai ficar assustado com o que eu vou te dizer, infelizmente isso não é problema meu, mas só existem dois tipos de pessoas aqui nesse auditório nessa noite: os que creem e são salvos, e os que não creem e estão condenados. Não tem outro tipo de pessoa. Ao você andar em Maceió, 800 mil habitantes aqui dentro, 1.100.000 e alguma coisa, 1.200.000 na região toda, só existem dois tipos de pessoas: os que creem são salvos, os que não creem estão condenados. Se você olhar para o Brasil, 200 milhões de habitantes, só existem dois tipos de pessoas: os que creem são salvos e os que não creem estão condenados. Se você pegar desde Adão até o último homem habitar na terra, no último dia, ao ressoar da trombeta, só existirão dois tipos de pessoas: os que creram na mensagem da cruz e são salvos, e os que não creram e estão condenados. Por isso essa mensagem é uma ofensa para nós. Ela não nos dá uma terceira via. Essa é a mensagem da cruz. Para aqueles que se perdem, diz o apóstolo Paulo, ela é loucura. Mas para mim e para você que está aqui nessa noite, ela é o poder de Deus. Para aqueles que se perdem, essa mensagem é loucura. Mas para aqueles que estão sendo salvos, eu quero te mostrar hoje 3 grandes verdades apresentadas na cruz. Quando olhamos para a cruz, nós podemos ver uma declaração, uma ação e uma promessa. Quando olhamos para a cruz, 3 coisas acontecem. Você vai ver uma declaração, você vai ver uma ação, e você vai ver uma promessa. E a primeira declaração da cruz é essa: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. E João escreveu assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A declaração da cruz é: eu amo você com um amor incondicional. Lá na eternidade Ele te amou. Antes de você nascer Ele te amou. Mesmo eu e você não tendo virtude alguma, Ele nos amou. Mesmo nós hoje ignorando a sua presença, seguindo a nossa vida segundo as nossas convicções, existe uma declaração clara. Quando nós olhamos para a cruz, Ele diz para mim e para você: eu amo você.
Essa é a maior de todas as declarações da cruz. Ele disse: vede quão grande amor o Senhor tem nos amado. Ele nos amou lá na eternidade. Ele nos amou antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, diz João em Apocalipse, foi morto, crucificado, pendurado em uma cruz antes da fundação do mundo. E o eu amo você lá na eternidade ecoa e ecoará por todos os séculos, até a consumação dos séculos, quando nós o olharemos face a face e veremos nos seus olhos ele dizendo: eu amo vocês. Essa é a declaração da cruz. Essa é a declaração da cruz. Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. 1 João 4, 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. A declaração da cruz, clara, irrevogável, é: eu amo você. Olha para a cruz comigo nessa noite. Não a cruz dos altos das igrejas, não a cruz das camisas, não a cruz dos pingentes. Olha comigo para a cruz dessa noite, a cruz manchada de sangue, a cruz cheia de marcas. Olhe comigo além da legenda que estava sobre a cruz, porque em cima da cabeça do homem que estava sobre a cruz está escrito: esse é o Rei dos Judeus. Mas olhe um pouco além, olhe além da placa, olha nos olhos daquele que estava na cruz, olha nas feridas, nas chagas daquele que estava na cruz, olhe no seu corpo perfurado, olhe os cravos em suas mãos, olhe nos espinhos perfurando a sua cabeça. Uma declaração imutável, irremediável, irrevogável, eterna, ele dizendo: eu amo você. Essa é a declaração da cruz. Quando eu olho para a cruz e os braços abertos do meu Senhor, toda a minha ingratidão é jogada no lixo, porque vai ecoar por toda a eternidade quem Ele é. Ele disse: eu sou amor e eu amo você. Quando olhamos para a cruz, nós vemos primeiro uma declaração: eu amo você. Segundo, nós vemos uma ação: eu perdoo você. Salmo 85, 2: perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados. 1 João capítulo 2, verso 12: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Na cruz do Calvário, o perdão de Cristo foi derramado sobre nós. Na cruz do Calvário a ofensa foi retirada. Na cruz do Calvário a conta foi paga. Na cruz do Calvário aquilo que era impossível ao homem, Deus o tornou possível em Cristo. Era impossível ao homem e continuará sendo impossível a qualquer homem da história, por melhor que ele seja, alcançar o perdão por si mesmo. Só é possível por intermédio de Cristo. O homem não podia alcançar esse perdão. Foi aí então que Deus enviou Jesus e o cravou naquela cruz para executar o plano perfeito. Eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês. Colossenses 2,14, então o apóstolo Paulo vai dizer: cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças ao qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Olha para a cruz e veja a ação. Aquele que nós o tínhamos por aflito e oprimido,
aquele que nós o tínhamos por maldito de Deus, na verdade estava na cruz, perdoando os nossos pecados. Você nunca parou para ler isso pensando na quantidade de pecados que você tem? Na multidão de vezes que você pensou mal de alguém? Que você proferiu palavras ínfimas, palavras torpes? Você nunca parou para olhar para a cruz e pensar nas vezes que você foi egoísta, avarento, idólatra, mentiroso, trapaceiro, enganador? Olha para a cruz e veja. Enquanto nós o tínhamos por maldito de Deus, Ele estava perdoando esse pecado, a ofensa que era contra Ele. Enquanto nós gritávamos aos pés da cruz: desce dela e salva-se a si mesmo. Se és de fato o Rei dos Reis, Ele não podia descer de lá, senão não tinha remissão do meu pecado e do seu pecado. Será que você não pensou nisso na cruz? Isso não constrange? Olha para a cruz. E Ele está dizendo: eu perdoo você. E porque Ele perdoou, as Escrituras afirmam que agora já não pode ter mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E porque Ele perdoou, o perdão completo, o perdão infalível, nessa ação de perdoar pecados, duas coisas acontecem na cruz em nosso favor. A teologia o chama de dupla imputação. Na cruz, Ele imputa, Deus pega o meu pecado, Deus pega o meu charme, Deus pega as minhas mazelas, Deus pega as minhas mentiras, Deus pega os meus medos, Deus pega as minhas dores, Deus pega os meus traumas. Deus vai lá embaixo, na sujeira da miséria do meu coração, rapa tudo com a sua mão e joga sobre Jesus, e imputa em Jesus o meu pecado, e o crava na cruz. E quando Deus eterno está satisfeito com a obra de Cristo, Ele então pega a justiça de Cristo e me veste de misericórdia, imputa sobre mim a justiça de Deus, de maneira agora que o Rei eterno, satisfeito com a obra feita pelo seu Filho, Ele faz o apóstolo Paulo bradar em Romanos capítulo 5: justificados agora, pois, mediante a fé, vocês têm paz com Deus. Essa é a nação da cruz. Ele perdoa pecados, e Ele continua perdoando pecados, meu irmão. E o apóstolo João vai dizer: se você confessar o seu pecado, Ele continua sendo fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Olha para a cruz, olha para a cruz e você vai ver. Olha para a cruz, você vai ver uma declaração: eu amo vocês. Olha para a cruz e você verá uma ação: eu perdoo vocês. Mas olha para a cruz também e você verá uma promessa: eu dou a vocês a vida eterna. Não é incrível? Não é incrível isso aqui? O resultado do amor de Jesus é o perdão. O resultado do perdão é a vida eterna. Isso não é incrível? 1 João capítulo 2, verso 25, essa é a promessa que Ele fez, a vida eterna. Este era o seu grande propósito, este foi sempre o seu grande propósito: trazer eu e você de volta ao Pai. O Deus eterno, em seu sublime propósito, decretou que Ele não viveria a eternidade sem o seu povo.
Lá na eternidade Ele decretou. Lá na eternidade Ele realizou a obra. E na plenitude dos tempos Ele enviou o Filho. Nascido da Virgem, reconhecido em figura humana, pregado entre os gentios, crido no mundo, e ao terceiro dia, recebido na glória. Primeiro, uma declaração: eu amo você. Segundo, uma ação: eu perdoo você. Terceiro, uma promessa: eu dou a você a vida eterna. João 3,15: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 6,47: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. 1 João 5,11: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus de Nazaré, o Rei da glória. Primeiro, uma ação. Primeiro, uma declaração, com letras garrafais, inconfundível: a doce voz do Eterno, a voz que a Bíblia diz que é como o som de muitas águas, a voz que a Bíblia diz que é como o som de trovões, a voz que a Bíblia diz que despede chamas de fogo, bradou na eternidade. Ele disse: eu amo vocês. Ele então, para cumprir do seu grande amor, porque nenhuma das suas palavras caem por terra, ele vem à terra e ele executa a ação que tinha que executar. E na cruz do Calvário ele manda para mim e para você uma mensagem: eu perdoo vocês. E ele faz uma promessa: eu dou a vocês a vida eterna. Será que não foi isso então que o Espírito Santo de Deus sussurrou ao ouvido de apóstolo Pedro, e ele olhou para os olhos daquele que seria aflito por Deus na cruz e disse: então, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Uma declaração, uma ação e uma promessa. Olhe para a cruz e você verá nessa noite o que ela diz agora a meu respeito e a teu respeito. Sim, sim, meu irmão, o homem precisava de um Salvador, e o nome dele é Jesus. O homem precisava de um mediador, e o nome dele é Jesus. O homem precisava de um Senhor, e o nome dele é Jesus. Mas quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A Escritura vai dizer que aos pequeninos ele revelou quem ele era. Aos sábios ele confundiu. Mas o reino de Deus foi revelado àqueles que creram na obra da cruz do Calvário. Não foram os soldados romanos que cravaram Jesus na cruz. Não foi o grito da multidão ensandecida que cravou Jesus na cruz. Não foi a trama dos líderes dos judaizantes que o cravaram na cruz. Quem o cravou na cruz foi o seu amor por nós e sua devoção ao seu Deus. Foi isso que cravou o nosso Senhor na cruz. Mas a mensagem da cruz, sendo loucura para os que se perdem, e para nós o poder de Deus, ela é a única mensagem de triunfo de toda a terra. Ele triunfou sobre a morte. O matador da morte, depois de bradar e suspirar,
a última vez na cruz, agora pode descansar. E diz o profeta Isaías, e ele provar do fruto do seu penoso trabalho e ficar satisfeito. Porque todos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, voltarão para o Pai, por causa da obra de Cristo Jesus. É isso que significa está consumado. A obra está feita. Está consumado o plano eterno. Está consumado a salvação do seu povo. Está consumado o direito à eternidade. Está consumado a vida eterna dos seus filhos. Está consumado. Olhe para a cruz e veja o seu grande amor por nós. É por isso que existe muito mais ainda para a gente viver. Existe muito caminho ainda para percorrer. Existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E quando o último nome que está na última linha do livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono for alcançado por essa mensagem, então nós veremos do céu o sinal do Filho do Homem descendo com poder e grande glória. A única mensagem que pode mudar a história do homem continua sendo a mensagem de 2000 anos atrás: Cristo Jesus e este crucificado, diz o apóstolo Paulo. Não tem outra mensagem para a igreja. Não tem outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Deus então o exalta sobremaneira. Lhe dá um nome que está acima de todo nome. E a pergunta que eu fiquei no meu coração quando terminei essa mensagem foi: que amor é esse, Senhor? E eu tentei juntar adjetivos. Eu tentei juntar palavras para tentar descrever para o meu pobre coração que amor é esse, e eu não consigo. Eu não consigo descrever esse amor. Por mais que eu o leia, por mais que eu ensine, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para os meus pecados, eu falo: que amor é esse? Que amor é esse que ignora os meus dias maus? Que amor é esse que ignora o dia que eu não o quero? Como podes me amar, Deus? O menino fez uma música, Fidu Subirá. Nossa, aquele menino estava orando demais quando ele fez essa música. Como podes me amar, Deus? Conhecendo os meus pecados, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar tanto assim? E talvez você fale assim: é verdade, não tem resposta, mas eu quero te dar a resposta. Ele pode me amar por causa de Jesus. Ele é a manifestação do amor de Deus aos homens. Ele é a revelação de Deus aos homens. Por isso, meu irmão, não tem outro nome dado entre essa igreja e entre os homens, somente o nome de Jesus. Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra. E talvez você fala: pastor, você chora demais quando você fala de Jesus. A pergunta não é essa, é por que você não chora quando você ouve dele? Olha para a cruz e você vai ver a declaração de amor por mim, por você, que transcendeu os tempos, as eras e as gerações, e até a consumação dos séculos. Eu estarei coberto com esse amor. E a Bíblia diz que sobre as suas asas eu encontro esconderijo e refúgio. A Bíblia diz que Ele vai me apacentar às águas tranquilas. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Então deixa eu chorar. Deixa eu chorar diante dele. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Você pode ficar de pé.